Olá a todos, seguimos aqui no nosso conteúdo, né? Genealogia da Malandragem, aí onde a gente tenta apresentar um pouco aí sobre o mito Zé Pilintra, sobre a genealogia da malandragem, né? Como que esse mito ele migrou do Nordeste do Brasil para a região Sudeste, região Centro-Sul, e como a partir desse mito da posterior criação, expansão da linha dos mestres e linha dos malandros, como que ele chegou na Umbanda, né? E se tornou tão popular e tão cultuado no movimento religioso umbandista. Umbandista e de matrizes africanas também, né? Não só a Umbanda cultua o seu Zé, mas alguns segmentos do candomblé também entendem a figura, o mito Zé Pilintra, algumas casas cultuam, candomblé, quimbanda também. E vamos que vamos. Então, o nosso módulo de instrução, né? Eu não gosto de chamar curso, né? Mas é um módulo de instrução, né, que tem um objetivo, todos os módulos de instrução aqui têm por objetivo trazer um pouco de conhecimento acerca de fundamentos doutrinários, ritualística, gestão educacional no campo da Umbanda. A gente sabe que falta muita referência ainda, apesar de existirem hoje muito mais criadores, produtores de conteúdo do que há 10, 20 anos atrás, mas a gente sabe que essa atividade ainda necessita expandir, né? Precisamos de mais produtores de conteúdo, de pessoas que se propõem aí a trazer conhecimento para a comunidade de terreiro umbandista, espiritualista em geral, né? Umbandista em particular. Então hoje no nosso módulo, nosso segundo módulo, vamos falar um pouco sobre o catimbó, até porque no nosso módulo introdutório a gente falou, eu sempre falo a gente, tá? Porque, como eu já falei em outros módulos de instrução, eu acredito que toda produção de conteúdo, quando apresentada ou quando em processo de criação, ela nunca é só do indivíduo encarnado, né? É uma atividade em conjunto dele com aqueles que o assistem, né? Os espíritos que o inspiram, que o incentivam a produzir determinado conteúdo. Então eu sempre procuro falar na terceira pessoa porque eu sei que esse processo de produção e posterior divulgação dos módulos de instrução não é só meu, né? É um trabalho em conjunto. Então, no módulo anterior, a gente falou um pouco sobre a principal origem divulgada do Zé Pilintra, né? Que é a origem catimbozeira, ele como um mestre juremeiro, como um indivíduo que foi tombado na Jurema, iniciado, consagrado na Jurema. E para a gente entender um pouco sobre essa origem, a gente tem que entender o que é o catimbó, né? Que é onde esse Zé Pilintra dessa vertente mais divulgada, desse mito mais divulgado, da onde ele vem, né? Então, inclusive, eu estou aqui com um livro na mão, que é uma das fontes aqui para uma das referências bibliográficas para a produção desse modo de instrução, que chama Zé Pilintra, Dono da Noite, Rei da Magia, do Zaidan Alckmin, né? Então, esse aqui é um livro antigo, até essa aqui é a quarta edição, é uma edição de 2012. É um livro fino,
É um livro de 98 páginas. Deixa eu ver se eu estou enganado. 98 páginas, é isso mesmo. Se a gente for verificar aqui nas referências bibliográficas, também tem alguns livros que eu utilizei para fazer esse trabalho, como o livro Saravá, seu Zé Pilintra, né? Do Molina, aqui, editora espiritualista. Magia Africana, também não é do José Ribeiro. Se eu não me engano, eu já citei ele no conteúdo anterior. É um livro fino, como eu já falei. É um livro com 8 capítulos. E aqui, quando a gente vai na página 19 desse livro, a gente tem quatro histórias que nos contam aí possíveis origens do mito Zé Pilintra, né? Então tem aqui Zé Pilintra Valentão, conta aqui o Zé Pilintra como um órfão, né? Que teve que enfrentar aí as vicissitudes do mundo material, nascido lá no sertão pernambucano. A gente tem aqui, o pessoal vai lembrar aí que eu falei do José Felintra, né? Que é o PH, José Felintra de Aguiar, que aqui já conta a origem dele lá no Recife. Fala que ele aqui foi iniciado, né, como filho aqui de Xangô e Iemanjá. Tem aqui uma outra história do José Felintra, também colocando ele como residente de Recife. Tem outra história aqui também do José Gomes da Silva, também de Recife. Aí fala aqui como ele aprendeu a jogar carta, a relação dele com as prostitutas da região, né, a defesa dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E tem aqui no final dessas histórias o que ele coloca como uma prova irrefutável, que coloca aqui o Zé Pilintra na literatura de cordel. E tem aqui, ele fala aqui que o mais conhecido poeta do cordel, Leandro Gomes de Barros, que viveu aí de 1865 a 1918, então vê que bem antigo, ele traz aí cantigas, onde ele menciona a existência do Zé Pilintra, dos seus feitos, tanto em vida quanto no plano espiritual. Eu tenho aqui também na minha mão um livro que influenciou muito também o meu entendimento sobre a linha dos malandros e o mito Zé Pilintra, que é um livro chamado O Reino dos Mestres, né, que é do Luiz Assunção, esse livro aqui. E é um livro já mais... É um trabalho científico, é um livro de muita pesquisa, é um livro que tem muita referência bibliográfica, e ele vem fazendo todo um apanhado desde comunidades indígenas, né, bandeiras, época da expansão territorial do Brasil. Então ele vem trazendo todo um trabalho de pesquisa que vem desde dessa parte da cultura indígena até chegar no reino dos mestres propriamente ditos. Inclusive nesse trabalho aqui ele vai em comunidades, né, tem entrevistas com mestres juremeiros, ele traz aqui uma série de cantigas. É um trabalho muito interessante. Então esse aqui é um livro mais complexo, ele necessita um pouco mais de paciência para você ler e assimilar os conhecimentos, mas ele é muito importante para a gente entender esse processo migratório e de anexação por parte da Umbanda
das tradições da Jurema nordestina. Inclusive, o título do texto é O Reino dos Mestres, a tradição da Jurema na Umbanda nordestina. É um livro muito bom, a capa bem bonita aqui, e é importante aí para aqueles que querem se aprofundar no conhecimento da linha dos malandros e consequentemente aí dos mestres juremeiros, é essa leitura. Então, os objetivos desse módulo de hoje aqui: identificar o significado da palavra catimbó, à luz aí dos dicionários que a gente encontra hoje online. Eu ainda sou da época de biblioteca, né? Eu fiz muito trabalho de pesquisa em biblioteca. Não trabalho de cunho espiritualista, né? Posteriormente aí, né? Mais para frente, melhor dizendo, eu tenho essa intenção porque eu gosto de estudar a história da Umbanda, e para a gente se aprofundar e apresentar um trabalho de qualidade quando a gente fala de história da Umbanda, até porque nessa era digital nossa muito conhecimento aí é deturpado, é modificado, é mal interpretado, então é muito importante a gente frequentar as bibliotecas públicas, acervo nacional, para ver notícia, para a gente ver livro, para a gente fundamentar de fato aquele conhecimento que a gente está se propondo a divulgar. Então, apresentar algumas características do catimbó, dessa manifestação religiosa, entender a sessão de mesa da Jurema, né, lá do catimbó, apresentar a erva de poder, né, essa Jurema. Inclusive tem uns vídeos no YouTube aí, não sei se procedem, né, se são, enfim, mas tem uns vídeos no YouTube, inclusive, que ensinam a produzir o vinho da Jurema e identificar as obrigações rituais dentro do culto do catimbó. Então, para isso, vamos seguir o seguinte sumário: a introdução, um desenvolvimento onde vamos abordar o significado da palavra catimbó, a religião catimbó propriamente dita, a mesa de Jurema, vamos falar um pouco aqui da erva de poder, as obrigações ritualísticas que são realizadas dentro do catimbó. Lembrando que, como o Brasil é um país de dimensões continentais, o culto, ao se espalhar, ele acaba recebendo, como já falei nesse módulo de instrução e em todos os módulos de instrução aqui na plataforma, o culto ele tende a assimilar as consequências, as características, desculpa, sociais da região aonde ele se instala. Então, o catimbó, o culto a Jurema, ele vai sofrer influências mais ou menos católicas, mais ou menos espíritas, mais ou menos africanistas, de acordo com a região onde ele se instalou e se expandiu, tal qual a Umbanda, né? A Umbanda praticada em São Paulo, ela tem certas características, a Umbanda praticada no Rio tem certas características, a Umbanda praticada no Rio Grande do Sul tem características também diversas. Eu citei essas três localidades porque são as religiões onde a Umbanda mais se desenvolveu ao longo do tempo e onde tem mais adeptos. Inclusive no Rio Grande do Sul, de acordo com o último censo aí, é onde tem a maior quantidade de pessoas que se autodeclaram como médiuns de religião de matriz africana, Umbanda, Candomblé, Batuque, etc. E uma conclusão: é bastante difícil definir a que sistema religioso pertence o catimbó, se ao politeísmo e ao ao monoteísmo cristão. A verdade é que o catimbó praticado no Nordeste difere grandemente do candomblé, do Xangô ou da macumba. Macumba aqui não no sentido, talvez sim, porque esse livro do José Ribeiro e é daquela época onde o preconceito religioso ele era mais latente. Mas na nossa atualidade o macumba aqui não entendam como pejorativo. Observe-se que ele, o catimbó, não possui, como nos cultos acima, uma hierarquia sacerdotal. Então, a gente vai ver que possui um chefe que conduz a sessão ali à mesa, né? Mas não existe, tal qual no candomblé, em algumas vertentes da Umbanda, aquela estrutura hierarquizada, né? Não existe período de iniciação, não havendo preceitos especiais, ritos, cerimônias, trajes, toques próprios deste culto. Então, essa é uma visão do José Ribeiro, na época que ele fez o livro.
na época que ele fez o livro, viajar pelo país para você fazer as pesquisas e produzir seu conteúdo não era tão fácil. As mídias sociais inexistiam, a internet inexistia, então talvez essa afirmação dele se deu pelo fato dele não ter a possibilidade de frequentar diversas regiões, acessar diferentes conhecimentos e identificar que existem sim rituais, cerimônias, mas que elas vão divergir conforme a vertente, a localidade, etc. Então, o dicionário Oxford, ele nos traz a seguinte definição sobre a palavra catimbó. Então, culto de feitiçaria, que combina magia branca europeia com elementos negros, ameríndios e católicos. Catimbau, catimbauá, né? É chefiado por um mestre que defuma os assistentes com seu cachimbo e a quem se recorre para resolver problemas diversos, seja para o bem, seja para o mal. Cachimbo usado durante esse ritual, catimbau, catimbauá. Essa definição aqui, embora o contexto social de 2022 a gente entenda que as manifestações religiosas devem ser respeitadas e não demonizadas, então esse aqui é um conceito que foi retirado da internet. Esse conteúdo foi produzido em 2021, né? Eu estou gravando agora, mas foi produzido em 2021. Então nota-se, né, que ainda existe a forma de tratar a religião como uma forma católica, né? Católica do século XIX, século XX, início do século XX, de demonizar a manifestação religiosa alheia. Então essa definição aqui carregada de preconceito. Dicionário Priberan traz as seguintes definições: culto ou ritual de feitiçaria, catimbauá, catimbau, cachimbo usado durante esse ritual, catimbau, feitiçaria ou feitiço, habitante do campo ou da roça, caipira, roceiro. Então, também com essa definição mais preconceituosa, né? E o cachimbo, para quem procurar aqui na plataforma vídeos sobre o catimbó, eu acredito até que o catimbó ele era uma forma de se referir ao cachimbo, né? Catimbó. A própria etimologia da palavra nos remete aí ao objeto cachimbo. Mas o pessoal vai ver os vídeos aí, os mestres, incorporados ou não, né? Os chefes de mesa juremeira vão ver esses camaradas com o cachimbo ritualístico, né? É uma comum verificar-se junto aos mestres essa ferramenta de trabalho. Assim como o maracá também, né? Que vai ser muito visto aí nos vídeos aqui na plataforma. Dicionário online chamado Dício, ele traz a seguinte definição: feitiçaria, baixo espiritismo e catimbau, que também, né, vem carregado aí de preconceito religioso. Então, catimbó, na língua tupi-guarani, tem um significado de fumaça de mato ou vapor de erva, que aí também é autoexplicativo, né? O fumo, o mato, né, que queima ali seria o fumo do cachimbo, que é usado aí nas defumações, nas baforadas durante as sessões de catimbó ou mesa juremeira. A tradução trazida pelo idioma tupi-guarani já demonstra uma das principais atividades desenvolvidas em uma sessão de catimbó, que é o descarrego dos assistentes e consulentes através da fumaça que flui dos cachimbos dos mestres manifestados. Então, para quem já se propôs a estudar, a assistir os conteúdos quando a gente fala de fundamentos doutrinários umbandistas, a gente fala do passe na Umbanda, já entende que as entidades não são viciadas. Então, a entidade não bebe porque ela é alcoólatra, ela não é, pita, né, fuma porque ela tem problema de tabagismo. Então, é entendido que aquela fumaça, através da queima de certas ervas do fumo, produz a nível espiritual uma certa energia que é utilizada aí para fazer descarrego energético
né, para fazer imantações, para poder induzir o médium a estados alterados de consciência. Então essa que é a finalidade aí, dentro dessa ótica de tradução do Tupi-Guarani, da religião, né? Através da fumaça produzida aí pelo cachimbo, pelo cigarro de palha, produzir um benefício espiritual barra material no consulente, né? Naquele que procura os trabalhos do catimbó. Então verificamos com a definição existente nos dicionários que o preconceito religioso de outrora ainda encontra espaço na sociedade. Como eu falei, esse conteúdo aqui foi produzido, o PDF aí, o PowerPoint, produzido em 2021. Né? Então, acredito eu que não exista espaço para que seja replicado esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de definição. Já que hoje o camarada que ele se propõe a criar um dicionário, ele tem condições de ir até o adepto e até o líder religioso de determinada manifestação religiosa e pesquisar ali, né, em loco, o significado de tal vocábulo. Então você pegar um conceito pré-concebido, influenciado por uma manifestação religiosa em particular, não contribui nada aí para agregar conhecimento. Logicamente, identificaremos aí maus religiosos em todos os segmentos. Entretanto, trata-se de uma minoria, não devendo toda uma manifestação ser nivelada por eles. Então vai ter médium do catimbó, do culto a Jurema, que diz fazer o mal através das práticas das baforadas, dos chás e enfim, do vinho de Jurema? Vai. Assim como tem indivíduos que dizem amarrar marido na Umbanda, que diz matar pessoa no candomblé com despacho, com trabalho. Existem maus religiosos em todos os segmentos religiosos. Umbanda, candomblé, igreja católica, igreja evangélica, budismo, espiritismo, todas as manifestações religiosas, existem maus e bons religiosos. Somos seres humanos, estamos suscetíveis tanto ao bem quanto ao mal. Religião não muda ninguém, tá, gente? Religião não muda ninguém. Ela ajuda o indivíduo a se desenvolver e a se melhorar como pessoa. Mas ela não muda o caráter da pessoa. Se a pessoa ela está inclinada para fazer o mal, aonde ela estiver, ela vai reproduzir o mal. Agora, o que vai definir se esse mal que ela produz é em maior ou menor escala, aí é um conjunto de coisas né, que vai cercá-la. Contexto social, contexto religioso, enfim. O catimbó é um conjunto de práticas mágico-religiosas nativo da região nordeste do Brasil, como já foi citado. Alguns pesquisadores consideram ser uma das mais antigas religiões brasileiras. Por quê? Porque está associado ao xamanismo tupiniquim. Então, uma ciência que vem dos índios, né? O conhecimento de ervas, das baforadas, o próprio estado alterado de consciência através da erva do poder, isso é um conhecimento xamânico, né? E há quanto tempo existe o indígena no Brasil? Não se sabe, pelo menos eu desconheço. Se alguém souber aí, sabe-se a época que o europeu travou contato com o indígena brasileiro. Mas a época que ele surgiu e fixou-se aqui no nosso estado, aí eu não vou cartear aqui, tirar da cartola, porque eu de fato desconheço. Agregando em sua liturgia elementos de catolicismo, xamanismo, espiritismo e religiões de matriz africana. Essa manifestação também é conhecida como culto a Jurema, Jurema Sagrada, Catimbó Jurema, só Jurema, entre outras nomenclaturas. Então, Catimbó, ele é oriundo de práticas muito antigas que, né, com todo esse processo migratório europeu,
sofreu aí alterações, porque ele acabou agregando voluntária ou involuntariamente conceitos aí católicos, conceitos de matriz africana, etc. E fixou-se aí principalmente na região nordeste do Brasil, vindo, né, como foi exposto aí no primeiro módulo, a ser apresentado, né, aos indivíduos aí da região centro-sul após o processo migratório nordestino, que já foi objeto de estudo também no conteúdo aí no módulo anterior. Então, o ator Luiz Assunção, nesse livro que eu citei aqui na introdução, afirma que o catimbó era primitivamente uma festa da colheita e de preparação da jurema. É uma erva que era tida como uma erva de poder. Então, inicialmente começa como uma festa de celebração e posteriormente vai, né, transmutando, se transformando em uma manifestação religiosa. Então, o professor René Vezandi considera o catimbó como um culto muito antigo existente entre a população indígena brasileira, principalmente entre os que estavam submetidos ao poder português, informando existirem no século XVI manifestações com características básicas do catimbó. Então, esse conhecimento aí está nesse livro aqui do Luiz Assunção. É um conhecimento que ele obteve através das referências bibliográficas e das suas pesquisas de campo. O autor Câmara Cascudo não reconhece o catimbó como religião, pois, segundo ele, não há votos sacros, promessas por parte de seus adeptos ou unidade de protocolo sagrado. Segundo ele, o catimbó seria um consultório que visa principalmente atender às necessidades médicas de seus consulentes através de processos de cura espiritual. Esse conceito de religião aí, ao longo da história, ele sempre foi objeto de muita briga e discussão. A própria Umbanda, ela não era, algum tempo atrás, encarada como uma religião. Existem hoje ainda, 2022, estudiosos no campo da teologia e ciências da religião que afirmam que ou colocam, né, como condição básica para uma determinada manifestação religiosa ter o status de religião, ela possuir um livro código, um livro base. Não sendo dessa forma Umbanda, Candomblé, Catimbó consideradas por alguns autores como religião, porque nenhuma delas tem uma Bíblia, né? Vamos colocar dessa forma. Os transes mediúnicos ocorrem tal qual verificamos na Umbanda. Como eu já falei, em outros módulos de instrução, as religiões espiritualistas elas podem possuir determinadas características ou realizar determinadas atividades sem que ela fique caracterizada como uma religião específica. Como assim? Existe muita discussão ao falar sobre o surgimento, a anunciação da Umbanda, e existem muitos religiosos que falam que o Zélio de Moraes não foi anunciador da Umbanda, que já existia a Umbanda antes do Zélio. E no conteúdo, no módulo de instrução que eu trato sobre a história da Umbanda, eu deixo bem claro. Existiam manifestação de preto velho antes do Zélio de Moraes? Existia. Existia transe mediúnico antes do Zélio de Moraes? Existia. Entretanto, a forma como essas atividades eram desempenhadas, desenvolvidas, elas não caracterizam a religião umbandista. Não é porque tem preto velho que é umbanda. Hoje em dia existem centros espíritas que autorizam o trabalho de caboclo em sessões espíritas, mas ainda assim aquele centro continua sendo espírita. Ele não está caracterizado como umbanda porque um preto velho ou um caboclo se manifestou lá. Ok? Então, não há modelo padronizado de prática de catimbó, assim como na Umbanda, né? E lá também existem variadas vertentes ou linhagens, como eu falei, e isso aí vai variar de acordo com a região, com os conceitos filosóficos e sociais
aonde aquele templo de Catimbó se instalou. Assim como na Umbanda existem variadas vertentes ou linhagens que fazem parte da tradição juremeira, todas com elementos comuns que as interconectam. Como na Umbanda, o Catimbó nos apresenta uma unidade e uma diversidade. Então, qual que é a unidade do Catimbó? Então, culto à erva de poder, né, que é a Jurema Sagrada, trabalho dos mestres, transe mediúnico, uso do cachimbo como ferramenta de descarrego, limpeza e caridade, enfim. Então são alguns elementos que caracterizam a unidade do catimbó. Por quê? Porque você vai ver em todos os templos de catimbó. E a diversidade catimbozeira, que aí a gente pode colocar como a iniciação, dependendo da vertente do catimbó, a iniciação é diferente. Vão existir comunidades ou centros de catimbó onde não existem obrigações ritualísticas, outras vão existir, e já entrando nessa questão da incorporação de elementos de outras manifestações religiosas, e nenhuma delas está errada, assim como na Umbanda. Tal qual a Umbanda, o xamanismo tupiniquim, ao encontrar-se com a magia africana, inicia um processo de simbiose. Então elas vão se juntando, né? Vão se fundindo e trocando conhecimentos, né? O catimbó acaba, ao se encontrar com a religião de matriz africana, agregando elementos do catimbó, assim como a religião de matriz africana, de mesma forma, né? E acaba agregando também em seus cultos aí elementos de origem xamânica tupiniquim, né? Como o uso de ervas, defumações, uso do cachimbo, próprio trabalho dos mestres, etc. Tal interação deve-se principalmente à identificação mútua com os elementos da natureza, né? Ambas as religiões, manifestações religiosas, têm a natureza como um campo sagrado, tem ao poder vegetal uma certa veneração, até porque no candomblé lá existem orixás que estão no campo da natureza, que trabalham utilizando os elementos da natureza. Então, desde o século XVI é verificado sincretismo e incorporação de rituais católicos por parte de comunidades indígenas, né? Então, lá na escolinha da Tia Teté, a gente viu todo um processo de conversão religiosa. Os portugueses, religiosos portugueses, tentavam catequizar os indígenas aí e obrigar, né? Porque não era muito voluntário, não. E obrigar o camarada a abraçar, a professar a fé católica apostólica romana. E muitas das vezes o indígena, alguns se convertiam, lógico, por força, outros, acho que acredito eu que a minoria, por identificar-se com aquilo ali, por querer fazer parte daquilo, e alguns ficam naquele meio termo, né? Abraçam, entre aspas, a fé cristã, mas continuam, como a gente vê muito hoje em dia ainda. Tem muito candomblecista que vai na missa. Tem muito umbandista que vai no terreiro no sábado e vai na missa no domingo. Então essa troca, essa simbiose ainda nos dias de hoje ainda é verificado. Então a construção social inevitavelmente influencia na construção religiosa de uma comunidade. Todas as religiões. Todas as religiões. Como eu já falei em conteúdos anteriores, módulos de instrução anteriores, não existe religião pura. Todas, mais ou menos, sofreram influência de religiões que as precederam, inclusive o catolicismo. Cabe lembrar que 25 de dezembro, né, não é aniversário de Jesus, na prática, né? Então isso aí também é uma simbiose, uma junção com outras manifestações religiosas. Dependendo da região considerada do Nordeste, a liturgia e estrutura do catimbó vai se modificar. Então estou batendo o tempo inteiro nessa tecla para quando vocês forem pesquisar outras manifestações do catimbó ou assistir outros religiosos de catimbó na internet e verificarem diferenças litúrgicas e não realizarem um juízo de valor, né? Julgar ali como prática certa ou prática errada.
Em regiões que funcionaram como portos para receber negros escravizados, identificaremos um culto com mais elementos africanos. Em locais onde a presença de escravos era menor, encontraremos um culto com mais elementos do catolicismo, espiritismo e bruxaria europeia. Encontraremos ainda muita influência da pagelança e do toré, também outra manifestação religiosa aí com características xamânicas indígenas, xamânicas nacionais, tupiniquins. Então o chefe do catimbó é chamado de mestre, né? Algumas casas, em virtude aí dessa proximidade com cultos de matriz africana, também chamam de pai, mãe ou babá, né? E ele ou ela é o responsável pela sessão que é realizada na mesa ou na mata. Nesses rituais podem incorporar ou acostar, como eles chamam, né? Tem uma expressão que eles utilizam, né? Que é o acosta mestre, que é como se clamasse aí para que aquele espírito específico incorporasse. Então, nestes rituais podem incorporar caboclos, orixás, pretos velhos ou os mestres juremeiros. Ao aproximar-se de seus médiuns, os espíritos manifestantes acostam, né, incorporam e iniciam o processo de transe mediúnico. Os espíritos acostados realizam curas espirituais através das baforadas e do receituário de banhos, chás e garrafadas. Eu não sei se tal qual a Umbanda existe, eu não vou cartear aqui. Eu acredito que sim, né? Pela própria simbiose religiosa. Eu não sei se existe o aconselhamento tal qual a Umbanda, né? Aquelas consultas. Mas o receituário de banhos e o trabalho de limpeza espiritual existe tal qual na Umbanda. Então, no catimbó mais ortodoxo, né, naquele mais raiz, não encontraremos as presenças de instrumentos musicais e ritualísticos. Não encontraremos, inclusive, nem danças, nem roupas rituais, né, tipo roupas padronizadas. Porém, como já falamos anteriormente, existe dentro do culto unidade e diversidade. Assim sendo, encontraremos presente nos cultos atabaque, maracá, imagem de santos, santos católicos, né, ou até de orixás, por que não? E outros itens rituais, bem como em algumas comunidades catimbó vamos encontrar sim roupas padronizadas, né? Principalmente roupas todas brancas. Vamos falar sobre a mesa da Jurema agora, né? Então a mesa é um elemento que foi agregado pelo catimbó, sendo sua origem do espiritismo. Os trabalhos de mesa ali no espiritismo aí são amplamente conhecidos pela comunidade de Umbanda. Existem terreiros, inclusive a minha casa, ela tinha uma seção que chamava Mesa e Caboclos, onde os caboclos realizavam ali um trabalho de limpeza espiritual e descarrego. Não era um trabalho de aconselhamento, era mais voltado para imantação, descarrego, limpeza, curas espirituais, que é um elemento que foi trazido pelo, na minha visão, na minha vertente, pelo centro número 1, né? Que é a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que nos primórdios aí realizava seus trabalhos aí junto à mesa, que é um elemento que foi trazido aí do Espiritismo também, né? Que é onde a Umbanda, de acordo com a minha crença, foi anunciada. Então a mesa é posta, forrada com uma toalha branca, estando em cima velas acesas, flores, imagens e objetos rituais. Aí a gente vai ver os cachimbos, vamos ver chave, que a chave aí simboliza aí a outorga, a permissão para aquele chefe juremeiro de abrir aí os portais das cidades encantadas, das cidades juremeiras, né? Abrir as portas das ciências, como eles falam. E basicamente a seção de Jurema é subdividida em três partes distintas, né? Próximo aí do que a gente vê na Umbanda, uma abertura, uma invocação dos mestres, que é o momento aí onde se desenvolve o trabalho, e o encerramento da sessão. Então, para a abertura dos trabalhos é aceso um defumador, tal qual a Umbanda, e são preparados os cachimbos dos mestres, que são preenchidos com o fumo picado e ou com alguma erva. Todos sentam-se em torno da mesa e o chefe ou o mestre
dar início aos trabalhos, entoando algum ponto cantado ou prece, iniciando a invocação dos mestres encantados, né, dos mestres juremeiros. Então eu coloquei aqui embaixo aqui um pontinho de abertura de mesa, né, que é o vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema, vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema, com licença de Oxum e de meu pai Oxalá, com licença de Oxum e de meu pai Oxalá. Tem outro também que é muito conhecido, que é o Jurema, minha Jurema, Jesus mandou lhe chamar. Abre as portas e as ciências para os mestres passar. Abre as portas e as ciências para os mestres passar. São pontos de abertura, né? Então caracteriza aí a abertura dos trabalhos da mesa juremeira. Então aqui do lado tem uma foto de um exemplo de mesa. Se vocês colocarem no Google lá, escrever lá mesa juremeira e colocar nas imagens, vocês vão ver diversas representações de uma mesa juremeira, né? Com elementos diferentes, vai variar de cada agremiação, cada casa juremeira. E aí vocês podem ver o coité com uma bebida, pode ser uma bebida para o mestre, pode ser o vinho de Jurema, propriamente dito. Uma vela de 7 dias, vocês estão vendo aí também. Os copos com água aí, simbolizando as cidades encantadas. E um prato aí com alguma oferenda, parecem umas raízes, umas sementes aí nesse prato. Beleza? Então, em algumas casas, a chamada dos mestres é acompanhada do maracá para estimular aí, né, via som, o estado alterado de consciência. A mesa acaba funcionando como uma espécie de altar, sendo ali o ponto energético central da sessão, como se fosse um gongá, né? Após a conclusão dos atendimentos, são realizados cânticos ou preces de encerramento. As sessões de mesa podem funcionar abertas ao público, é igual na Umbanda, né? Aquelas giras abertas onde tem as consultas, os passes, os descarregos e as imantações, né? Para que as entidades realizem seus trabalhos de cura e amparo espiritual, ou de forma privada, que aí é quando vão acontecer lá as consagrações, as ritualísticas, né? Os tombos da Jurema, etc. Na Umbanda a gente chama isso aí de gira fechada ou de gira para os médiuns, etc. Então, qual que é essa erva de poder que a gente tem citado aí ao longo do conteúdo? Então, a árvore Jurema, eu pequei aqui porque eu não coloquei uma foto da Jurema, né? Devia ter colocado, o pessoal identificar a erva, mas se o pessoal der uma busca rápida no Google lá, consegue achar, muito fácil. A árvore da Jurema é o ponto-chave no culto do catimbó. Então acredita-se que nela situam-se as cidades encantadas, que são a morada dos espíritos conhecidos como mestres. Então eu achei um conteúdo na internet onde é explorado aí as cidades da Jurema, quem habita, o que que é, quais as características. É um conteúdo onde eu transcrevi todo o conteúdo que eu achei falando a respeito desse material e eu vou trazer posteriormente aí. Dessa planta fabrica-se o vinho de Jurema. Como eu já falei, tem até vídeos no YouTube que ensinam a produzir o vinho da Jurema, que é uma bebida preparada pelos juremeiros de uma forma ritualizada, sendo considerada sagrada. Então, por ser considerada sagrada, ela necessita de todo um preparo. É importante que ela seja realizada por um iniciado, um tombado na Jurema. Então, pelo menos eu, não acho que é o caso que seja tal qual um Masterchef, uma receita de bolo, que a pessoa chegue na internet, pega uma receita, saia fazendo aleatoriamente o vinho e saia ingerindo aí para alcançar estados alterados de consciência, fazer viagens astrais. Toda vez que a gente mexe com a espiritualidade sem ter o devido conhecimento, sem ter a devida outorga, a gente está se colocando em certa situação de risco, ok? Pelas consequências advindas da prática religiosa sem o devido conhecimento. É conhecimento básico, né?
O seu consumo associado com toda a ritualística do culto, né? O cheiro, a queima do cachimbo, o uso do maracá, então induz o adepto a um estado de transe profundo. Existem no culto dois tipos de jurema. Então a jurema branca, tem até um pontinho na Umbanda que o pessoal canta, né? Jurema branca, Jurema rainha, Jurema branca, Jurema rainha, eu sou filho da Jurema, essa cidade é minha. Eu sou filho da Jurema, essa cidade é minha. Esse ponto, muitas das vezes as pessoas associam a cabocla Jurema, mas ele está ligado aqui à erva de poder, né? Jurema. E quando fala essa cidade é minha, está se referindo às cidades encantadas, né? As cidades dos mestres. E também existe a Jurema preta, né? Uma é a Mimosa hostilis, outra é a Mimosa tenuiflora. Então, algumas vertentes associam a utilização da Jurema branca para fazer trabalhos rituais de magia positiva e a utilização da Jurema preta em rituais de magia negativa. A gente viu no começo lá que alguns escritores falam que não existem obrigações rituais dentro do catimbó, né? Do catimbó Jurema. Mas a gente fazendo a pesquisa na internet, na literatura, nesse próprio livro aqui do Luiz Assunção, a gente verifica que algumas vertentes do catimbó possuem sim obrigações ritualísticas. Vão variar, como eu já mencionei, de acordo com a vertente do catimbó, mas tem algumas que são meio que comuns aí, né? Que é o batismo, a consagração e o tombo da Jurema. Então, identificaremos ao realizar uma pesquisa rasa na internet diversos praticantes de catimbó afirmando o contrário, que existem sim obrigações rituais. Então, basicamente, as diferentes manifestações do catimbó podem apresentar três estágios a serem vivenciados pelos adeptos. Então, o batismo, que também é uma... Gente, né? Ritualística que eu queria falar não, é outro nome, Eu vou lembrar. O batismo, que é uma prática aí que vem do catolicismo, né? Diversas vertentes religiosas fazem essa prática, mas a religião que de fato influenciou essa consagração, esse rito nas religiões de matriz africana foi o catolicismo. Então, a consagração e o tombo da Jurema. Batismo no dicionário Michaelis é um sacramento do cristianismo, na qual a simples aspersão com água ou imersão apaga o pecado original do indivíduo, promovendo seu renascimento espiritual, uma ablução, né, que é uma lavagem. Então a gente sabe que o catimbó, tal qual a Umbanda, né, a maioria das vertentes, pelo menos, não acredita em pecado, esse pecado original, né, Adão e Eva. Então o batismo ele tem outro objetivo, que é o de iniciar o adepto naquela manifestação religiosa. É início de uma caminhada. Aí já entra nessa questão aqui de renascimento espiritual, né? Ele está sendo iniciado em uma nova caminhada. Então, no cristianismo, o batismo primeiramente visa remover o pecado original. No catimbó, o batismo primeiramente vem como um ato formal, que visa a apresentação do indivíduo aos mestres, para que lhe seja concedida a bênção e proteção dos mestres. Desculpa. A partir daqui, poderá o indivíduo iniciar o seu desenvolvimento mediúnico. Então, esse pecado original, né, que vem aí de Adão e Eva, né, quando eles comeram o fruto proibido e foram expulsos do paraíso, ele não está associado aí às práticas do catimbó, nem de Umbanda. O entendimento que tem-se do batismo é completamente diferente.
Então, o que é a consagração? Então, entendeu-se aí o que é o batismo, né? O primeiro das obrigações rituais na maior parte das vertentes do catimbó. Tem vertente do catimbó que só tem o batismo, não tem consagração nem tombo. Dentro do batismo já incorpora-se o tombo, é uma coisa só. Então, consagração é um rito que é realizado após um período de desenvolvimento mediúnico e que habilita o médium a realizar os trabalhos espirituais nas mesas de catimbó. Então, primeiro ele é batizado, a partir de agora ele pode entrar naquela corrente catimbozeira, mas ele não trabalha com os mestres acostados. Para isso ele vai ter que ser consagrado. Nesse rito são realizadas diversas atividades como limpezas rituais, montagem de assentamento, sendo consagradas suas entidades e suas ferramentas de trabalho. Dessa forma, o médium passa a ser reconhecido pela comunidade de terreiro como um juremeiro de fato e de direito. Então note que a consagração ela já é um rito que já bebeu da fonte de outras manifestações religiosas. A própria confecção de assentamento não é uma concepção que foi criada pela religião xamânica, esse entendimento de assentamento. Nessa obrigação, o médium recebe uma chave que ficará em cima da mesa branca durante a sessão e simboliza sua permissão, sua outorga para abrir as portas das ciências que vêm dos reinos encantados, como eu já falei anteriormente. Então, a próxima obrigação ritualística que vem em grande parte dos movimentos catimbozeiros é o tombo, né? O tombo da Jurema. Então, o tombo é um rito que é realizado por quem já foi batizado e consagrado na Jurema, onde são entregues oferendas para todas as entidades que incorporam no juremeiro. Diz-se que os médiuns acostados tombam no pé da Jurema, da árvore da Jurema, e realizam uma viagem astral com seus espíritos guias. E ao recobrarem a sua consciência, ganham uma faculdade que os habilita para o trabalho, a chamada ciência. Entende-se como uma jornada de autoconhecimento espiritual. É o último estágio pelo qual deve passar o religioso catimbozeiro. Então, como eu falei, no catimbó também existe o conceito de unidade e diversidade, e a gente vai ver essas obrigações ritualísticas variando de manifestação para manifestação. Mas ficou de fácil entendimento, né? Primeiro, o indivíduo ele é batizado, agora ele pode ingressar naquela corrente religiosa, depois ele é consagrado, agora ele pode trabalhar naquela corrente religiosa com os mestres, depois ele é tombado, agora ele ganha o poder da ciência. Ele teria agora a permissão de se tornar um mestre encarnado, né? De abrir a sua vertente, a sua casa de catimbó e conduzir outras pessoas pelos caminhos doutrinários da manifestação religiosa catimbozeira. Ok? Último estágio. Seria uma coroação, né, na Umbanda. Como sempre citamos, a questão de unidade e diversidade deverá sempre ser levada em consideração. Cada casa catimbozeira, catimbó jurema, juremeira, tem uma raiz, uma tradição que irá determinar como cada símbolo é interpretado e como cada ato litúrgico será realizado. Então, cada casa de catimbó é uma realidade. Quem determina os ritos a serem seguidos, as posturas a serem adotadas, é o líder religioso catimbozeiro que está conduzindo aquela comunidade juremeira, ok? Então, concluindo esse módulo, podemos entender de forma sucinta alguns conceitos básicos que cercam o catimbó, entendemos um pouco a respeito de sua ritualística e de seus objetos de culto, entendemos que, assim como diversas outras manifestações religiosas, o catimbó bebeu de variadas fontes doutrinárias, catolicismo, espiritismo, matriz africana, etc., né, que influenciam até hoje as práticas de seus adeptos. Apesar da diversidade de interpretações, diversos são os elementos que constituem uma unidade religiosa e enriquecem a Jurema Sagrada, né? E esses elementos eles vão ser, né, a partir do momento desse período migratório, vão ser agregados à matriz religiosa umbandista, candomblecista, batuqueira,
e vão também agregar e ajudar na evolução dessas manifestações religiosas, seja pela incorporação aí do elemento sepilintra, dos mestres, das beberagens, dos chás, dos banhos, conhecimento de ervas, etc. Tamo junto? Então, um módulo simples, de fácil entendimento. Quem possui aí um conhecimento, a informação a agregar sobre o conhecimento aí, entendimento, fundamento doutrinário catimbozeiro, comenta embaixo, que aqui a gente ensina e aprende ao mesmo tempo. A vida inteira é isso. Ninguém nunca sabe de tudo, ninguém nunca. Todos têm, né? O que ensinar e o que aprender a vida inteira. Conhecimento, estudo, aprendizado nunca acaba. Ok? Então, até o próximo módulo.